A palavra Umbanda vem de Aumbanda, viver segundo as leis de Zambi, o Criador. E segundo os indígenas, Umbanda é cura. Umbanda é amor, Umbanda é caridade, Umbanda é a oportunidade que um médium tem de evoluir. Acontece que muitas de nós, médiuns, viemos desenvolver nossas capacidades mediúnicas, se é que isto se desenvolve, eu acredito que isso se desperte, na maioria das vezes num centro espírita. E dentro desses centros espíritas é fundamental entender algumas questões que podem facilitar o processo do desenvolvimento da mediunidade, facilitar o exercício da caridade e facilitar a evolução da alma encarnada. Porque se não atender a esses três requisitos, necessariamente precisa atender os três. Se faltar um deles, esquece. Deixa de ser Umbanda na sua essência. Há uma necessidade de nós diferenciarmos a Umbanda de Zélio Cardoso de Moraes, surgida no estado do Rio de Janeiro, em São Gonçalo, através do caboclo Sete Encruzilhadas, que desceu na casa de Zélio Cardoso de Moraes e fundou a Umbanda. Existem outras vertentes que se autodenominam Umbanda. São outras linhas de trabalho e que, se tiverem doutrina e atender esses três requisitos, eu tiro o meu chapéu. Dentro do que nós poderíamos considerar como Umbanda. Atendendo esses três requisitos, se você vai cultuar os seus ancestrais, aliás, se você vai dar oportunidade aos seus ancestrais de vir em terra e contribuir para um benefício maior de uma comunidade, de uma egrégora espiritual, de uma comunidade local e até mesmo do planeta, porque quando uma pessoa melhora, ela acaba influenciando a melhora do todo. Então, podemos dizer que esta casa pode emprestar-se deste nome. Porque Umbanda, ela não é uma propriedade exclusiva de uma instituição que surgiu há pouco mais de um século no Rio de Janeiro. Existem muitas... Desde que o homem é homem, nós consultamos nossos ancestrais para tomar nossas decisões. Nós consultamos os mais velhos, os mais sábios, para fazer aquilo que nós consideramos como sendo o melhor caminho, a melhor decisão, que possa trazer um benefício não só para mim. Aí entra a lei de Zambi, tem que trazer um benefício para todos. Quando uma entidade vem em terra e ela trabalha para beneficiar somente o consulente em detrimento do prejuízo de alguém, ela não está exercendo a Umbanda, ela não está fazendo a caridade e ela não está contribuindo para uma evolução tanto dela quanto do médium, como também do consulente. É fundamental para que você possa exercer a sua mediunidade, sair das cadeias da dualidade, de bem e mal, certo e errado. Eu não posso exercer a minha opinião própria. Digamos que você vai a um centro espírita para resolver uma questão
Você está em dúvida acerca de uma decisão que você quer tomar na sua vida. E você se consulta com uma entidade. E esta entidade diz: meu filho, se eu fosse você, eu faria isso, isso, isso. E logo depois você resolve ir numa outra entidade, naquela mesma gira, e esta outra entidade diz aquilo, aquilo, aquilo. E aí você fica sem saber qual conselho seguir. Conselhos contraditórios, opiniões diversas acerca de um mesmo tema, de um mesmo assunto. Por que que isto acontece? Isto acontece por vários motivos, mas eu vou citar aqui 3 ou 4 principais motivos para que isto aconteça. O primeiro, falta de doutrina, falta de estudos nesta casa. Porque quando isto acontece, é porque os médiums não estão sendo devidamente doutrinados e orientados acerca do exercício da mediunidade. Nós sabemos que existe a mediunidade consciente, inconsciente e semiconsciente. A inconsciente é muito rara hoje. A semiconsciente e a consciente, que é a mais comum de todas, são as que requerem mais responsabilidade de um médium. Porque quando a entidade consegue tomar totalmente o aparelho e apagar aquele aparelho, ela faz isso porque ela sabe que o médium não está em condições de exercer esta mediunidade conscientemente. Então ela toma a frente. Se for numa casa, se for dentro de um trabalho sério, dedicado à cura, dedicado a realmente o exercício da Umbanda, fantástico. A entidade vem, exerce sua função e sobe. Porém, esta mediunidade está muito rara nos dias de hoje. O que você vê é médium inconsciente, é semiconsciente ou consciente. A mediunidade consciente, ela é aquela mediunidade que o médium ele tem uma certa ingerência sobre o que está acontecendo. Eu me lembro que quando eu iniciei meus trabalhos como médium, e uma pessoa me procurou uma entidade minha, porque ela estava sob sério problema relacionado a um homem que a agredia fisicamente. Esta mulher não conseguia se desvencilhar desta relação. E ela pediu ajuda a esta minha entidade. E naquela época eu trabalhava com materiais, né? Coisa que hoje raramente eu e minhas entidades trabalham, a não ser com plantas, com banhos, né? Coisas mais básicas. Então ela passou um trabalho, né? Uma coisa simples até, mas que envolvia alguns elementos magísticos e que ela deveria ir numa estrada e despachar aquela energia. E a entidade deixou sob minha responsabilidade, decidir se este indivíduo ia ser despachado na pimenta ou no mel. Para quem entende sabe do que estou falando. E eu imediatamente eu saquei que a entidade deixou, ela me deixou bem. Não foi ela quem tomou a decisão, ela deixou que eu escolhesse, eu escolhi o mel. Ou seja, sair na paz, no amor, seguir o caminho dele para ser feliz, entende? Sem precisar de maiores problemas. Então essa foi a escolha que eu tomei naquele instante. Entretanto, existem casos em que o médium não tem doutrina, ele não está preparado e não foi doutrinado acerca do que é certo, do que é, né? Acerca do que deve ou que não deve fazer. E ele coloca
né, o seu nível, o seu grau evolutivo na história. E aí, num momento desses, ele decide a pimenta. E aí você acaba gerando uma série de consequências, porque aquela pessoa vai ser despachada, né, de uma forma bem agressiva. Ou seja, né, e as consequências disto? Existem outras formas hoje que eu aprendi de fazer isto sem precisar utilizar elementos magísticos físicos, tá? Mas naquela época em que eu estava iniciando a minha mediunidade, né, a gente acabou, né, usando esta ferramenta. O que acontece? Acontece que quando você vai num centro espírita e uma entidade fala uma coisa e outra entidade fala outra, significa que nesta casa não há doutrina. Em primeiro lugar, tenha certeza disto. Em segundo lugar, e por não haver doutrina, saiba que o médium está necessariamente sendo responsável ou corresponsável nesse processo. Por que corresponsável? Porque, primeiramente, a responsabilidade é do dirigente da casa, que não doutrina seus filhos de santo, não doutrina seus médiuns. Primeiro lugar. Segundo lugar, ele é corresponsável por quê? Porque ele também assume essa responsabilidade. Nós devemos saber que o exercício da mediunidade é de uma responsabilidade muito grande. A mediunidade existe justamente para trazer um benefício, né, do plano espiritual para o material e dar oportunidade à nossa ancestralidade também, né, de reparar passadas faltas. Porque existe uma coisa chamada karma familiar. Ele não é meu, ele não é do meu avô, ele não é do meu tio, ele é da família. Aí você vai entender por que algumas entidades, alguns médiuns, já desde berço, já vêm com essa missão. Tem algo a ser melhorado no clã, né? Então, esta é uma responsabilidade que o médium tem. A outra responsabilidade é da entidade, sim, ela acaba sendo e assumindo uma responsabilidade. Quando é uma entidade mais evoluída, ela pode fazer duas coisas: ou ela se afasta desse médium, e aí ele está ali simplesmente agindo no animismo, tá? Ele mesmo é que está dando consulta, a entidade não está, ela está só observando e deixando o barco correr, é o famoso dar cordas para o indivíduo se enforcar. Existem algumas entidades que fazem isso, faz parte do processo de aprendizado desse médium, tá? Como também ela pode simplesmente, que eu acho que é o mais adequado, né, retirar esse médium desta casa. Pode uma entidade nossa fazer isso? Ela tem autoridade para isso. Ela é um ancestral mais evoluído, sobretudo os nossos mentores espirituais. Porque dentre todas as entidades que nós carregamos, nós temos 1, 2 ou 3 que são mentores, que eles têm uma autoridade maior. No caso, o orixá, né, de cabeça, o orixá de frente, essas entidades, né, entidade de frente, né, ou aquele que vem do lado direito, né, esses 3, eles têm essa autonomia, né, de chegar e meu filho, sabe, não deixa o cara balançar, não vai sentir arrepio, fecha o corpo dele, não vem em terra, simplesmente. Não sei por que minhas entidades não estão vindo. Elas não estão vindo justamente para que você não faça besteira, que você precisa ainda passar por algum processo. Então, isto é uma orientação que pode ser dada, inclusive, dentro da doutrina da casa. O próprio zelador, o próprio dirigente da casa pode orientar as entidades e aos médiuns nesse sentido. Não está em condições, veio de casa aborrecido, sabe? Sobretudo uma gira de Exu. Você não pode entrar numa gira de Exu, sabe? Com energia de vingança, desejando o mal para alguém, pelo menos na Umbanda, tá? Existem outras casas aí que fazem horrores.
E eis o perigo, né, de entrar numa gira dessa com essas energias. Você acaba dando entrada a obsessores, espíritos zombeteiros, quando não magos negros, tá? Que eu não vou falar aqui neste vídeo, ok? Então, a segunda questão, oração, a firmeza dos trabalhos no início, na abertura dos trabalhos, houve uma firmeza? Houve orações suficientemente para que as pessoas se centrassem na missão que lhes foi confiada naquele momento para o exercício da sua mediunidade? E o outro aspecto que eu tenho a citar, o mais importante de todos, a Umbanda, ela é oriunda do kardecismo. Leia a história de Zélio Cardoso de Moraes, do Caboclo das Sete Encruzilhadas, vocês vão entender de onde veio a Umbanda. Pelo menos a Umbanda pura, a Umbanda, né, que veio para o exercício da caridade, que veio para dar oportunidade aos caboclos, aos pretos velhos, né, aos nossos guardiões, marinheiros, enfim, uma série de falangeiros do bem e da luz, para exercício da caridade. É a reforma íntima. Se não praticarmos a reforma íntima nas 24 horas do dia, porque a Umbanda não é só no momento dos trabalhos. Se não houver uma reforma íntima, se não houver uma doutrina na casa, quando a entidade descer, o extrato anímico desta entidade, que é um ancestral seu, ele se junta com o seu extrato anímico, que está totalmente mundano, equivocado, cheio de ódio, de raiva, vingança. Ao se misturar, há uma identificação por afinidade, por questão de ancestralidade, por questão de sangue, de DNA. A coisa se junta de uma tal forma que vocês passam a falar a mesma linguagem. E aí é o perigo. Porque se o médium não está dentro de um processo evolutivo, a entidade, ao invés de trazê-la para junto de si, ela acaba também descendo aos patamares do médium. Eis a importância de estar atento, de não nos relacionarmos com as entidades baseado nos seus erros, nos seus defeitos, nos seus vícios. Porque ao invés de você ajudar a entidade a evoluir, você também evoluir, acaba acontecendo o contrário. A entidade não evolui, você não evolui, o que é pior, todos caem a sua vibração, caem a sua frequência. E a caridade deixa de ser exercida. Isto acontece por quê? Porque uma entidade, quando desencarna, ela não se tornou um espírito de luz. Ela continua sendo um espírito em processo de resgate e de evolução. Ela também continua tendo suas opiniões, ela continua tendo suas más inclinações. E quem pode ajudá-la neste processo? O médium e a casa na qual esta entidade está prestando a caridade. Então, quando você vai para uma gira, por exemplo, uma gira de povo de rua, né, que algumas casas usam esse termo, uma gira de Exu na Umbanda, em que o Exu desce em terra, nem todos aqueles que ali estão são conscientes, são entidades conscientes, são entidades coroadas, né? Na maioria dos casos, são ancestrais nossos, eguns, né, numa linguagem iorubá, que vem na linha daquele Exu, usando a capa e o nome daquele Exu, que existe o primeiro e existe toda uma falange que carrega seu nome, porque vem nos caminhos daquele Exu. Esta entidade, ela tem a oportunidade de evoluir, mas ela pode causar
verdadeiros danos e prejuízos se ela não estiver exercendo a sua caridade no lugar certo, com o médium certo, da forma certa. Eu espero ter contribuído. Nós teremos outros vídeos em nosso canal. Gratidão. Zambi para os filhos de Jesus. Preto velho senta no toco, faz o sinal da cruz, pede proteção a Zambi para os filhos de Jesus. Cada conta do seu rosário é um filho que aí está. Se não fosse os pretos velhos, eu não sabia caminhar. Cada conta do seu rosário é um filho que aí está.